Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iório e eu tenho aqui um desafio para você. Você conseguiu resolver essa integral? Você sabe resolver essa integral? E se eu te mostrar as técnicas que eu vou usar aqui para resolver essa integral de forma mais rápida e ao mesmo tempo ensinar para você aquilo que pode servir para diversas outras integrais e também para outros cursos que envolvem cálculo ou matemática de forma geral. Vamos a essa integral? Bom, essa integral aqui eu tenho uma coisa, né, curiosa, porque se eu simplificar essa integral, né, tipo, ignorando aquele 2x ao cubo ali, né, ou seja, mudando o meu problema, né, para um problema que aparentemente é mais elementar, integral isso é falso, né? Integrais que parecem mais elementares são muito mais difíceis. Essa integral, inclusive, ela não é factível, não tem nenhum tipo de função que a gente consiga exibir que tenha como a derivada e elevado na x ao quadrado. Isso não acontece. Então, essa integral a gente chama ela de impossível. Ela não é exatamente impossível, existe alguma função, a gente apenas não conhece, não consegue exibir, né, em torno de x, enfim, em relação a x, mas a gente consegue fazer integrais finitas, integrais definidas, consegue aproximar, enfim, a gente consegue saber todo o comportamento dessa função sem conseguir resolver. Mas esse problema, curiosamente, né, ele é assim, impossível de ser exibido, né? A gente não vai conseguir determinar uma função que seja possível. E aí, muito curiosamente, eu coloco 2x ao cubo e o problema passa de impossível para possível, né? E passa de impossível para mais fácil. E aí, né, o curioso tá, e aí a dica que sempre tem nesse tipo de integral é aquilo que está aparecendo muitas vezes é normalmente uma substituição que você pode fazer para que fique mais fácil a sua integral, né? E nesse caso a gente vê uma substituição mais ou menos simples aqui, porque a derivada do x ao quadrado é 2x. Eu sei que não é 2x ao cubo, mas de alguma maneira a potência x ao quadrado, x ao cubo, ela está aparecendo esse problema. Então eu usar uma substituição dessa forma me ajuda muito a resolver esse tipo, né, de questão. Por exemplo, se eu usasse alfa, né, alfa igual, né, x ao quadrado, por exemplo, eu vou fazer essa substituição assim. Alfa igual a x ao quadrado. Quem seria o meu d alfa? Quem é a derivada do alfa para substituir? Seria o 2x dx. Mas aí alguém vai falar assim, ah, Felipe, mas você não tem o 2x aqui dentro. Você não tem o 2x dx aqui dentro? Sim, a gente tem sim. Porque esse 2x ao cubo, ele na verdade é um 2x vezes um x ao quadrado. Então, eu posso fazer essa substituição, sem nenhum problema, observando inclusive que como isso aqui é um produto, né, a gente pode passar esse 2x para próximo do dx e obter já a forma resumida aqui, ó, 2x dx, né? E aí fica tudo aqui bem bonitinho, né? E assim fica mais fácil de fazer as substituições, né? Porque alfa é x ao quadrado, então esse cara aqui, ó, é alfa, esse cara que está em cima do expoente também é alfa, né? E esse cara que está aqui embaixo é d alfa. E com isso a gente transforma, né, aquela integral numa integral de alfa e elevado a alfa d alfa, né? Ok? Essa integral, curiosamente, a gente também pode resolver de forma mais ou menos fácil, né? Desde que esse alfa, desde que esse x, né, desde que essa variável aqui desapareça. Porque exponencial não tem nenhuma dificuldade da gente resolver. Esse x multiplicando, esse alfa multiplicando, essa função multiplicando, é que transforma essa integral um pouquinho mais difícil. E um dos métodos de fazer isso é usar a integração por partes. A famosa, né, integração por partes. Esse é um método que a gente pode aplicar para resolver isso. O que a integração por partes me diz, né? Me diz que eu vou transformar uma integral, que eu não sei fazer, numa outra que eu quero
acreditar que eu vou saber fazer. Não necessariamente a próxima integral que eu transformo eu também vou saber fazer. Então é uma troca, né? Ou seja, eu vou pegar uma integral, vou nomear os termos dela, um eu vou chamar de u, o que sobrar vai ser o dv. Pela fórmula de partes, isso dá u vezes v menos a integral de v du. Essa é a fórmula de partes. Note que o u você escolhe, o dv você não escolhe. Tudo que você não chamou de u vira automaticamente o dv. E aí o dv você vai ter que integrar para descobrir quem é o v. Enquanto o u você tem que derivar, tá? Uma maneira que a gente brinca, né, de sempre lembrar dessa fórmula é que Deus disse, né, lá na Bíblia, que o nosso dever, né, então o seu dever, é se multiplicar. E para se multiplicar você tem que assistir menos vídeo. Então é uma forma da gente, né, decorar essa fórmula de parte. E existe aí, né, um acrônimo, um acróstico, que faz com que a gente lembre as melhores escolhas para U. Já que eu não tenho escolha para dever, eu só escolho, na verdade, o U, existe uma sequência do que a gente considera as melhores escolhas para U. Tá? Essa sequência, que eu vou cortar, tá? É baseada aí nessa palavrinha liat, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho, eu vou abrir aqui um parêntese para explicar um pouquinho sobre isso, depois eu volto aqui nessa questão, tá? Então, o que significa a palavrinha liat, tá? Então, liat é uma ordem de escolha para U. Então eu vou escolher U sempre nessa ordem, ou seja, mais preferencial até a última opção, tá? Então aqui é melhor, aqui seria a pior opção de escolha para U, tá? Então isso é para a gente escolher o U da minha fórmula de partes, né? Então, a primeira opção e a melhor de todas é escolher o U como sendo um, né, logaritmo. Tá? Então, sempre que for possível, escolher o U como sendo log de qualquer coisa, tá? E aí, gente, é log de qualquer coisa mesmo, ó. Log na base 10, na base E, em qualquer outra base que você quiser. Se tiver no logaritmo, ele é a primeira opção, ele é o bola da vez sempre. Depois, né, do logaritmo, qual é a opção? Não tem logaritmo nem para escolher, e eu tenho que usar parte, parece que eu tenho que usar parte. O que eu escolho? Eu escolho as inversas, inversa de função inversa, trigonométricas. Tá? Vou abreviar para trigo. Trigon aqui. O que significa inversas de trigonométrica? Vou botar outra cor. Significa as funções arco, seno, as funções arco, cosseno, arco, tangente. Todas as funções que são inversas de trigonométricas, tá? Também não é uma boa opção, não tem nem log, não tem nenhuma arco. Então o que a gente escolhe? Funções que a gente chama de algébricas. Ou seja, funções que são, né, polinômios, produto de polinômios, divisão de polinômios, tudo que tem a ver com polinômios. Então, em geral, são polinômios, né? Produto de polinômios, ou divisão de polinômios. Ou seja, tudo que é x ao quadrado, x ao cubo sobre x ao quadrado mais 3, tudo que for isso são as próximas, a bola da vez para ser escolhida como U. Depois disso, a gente vai para as trigonométricas. Tá? Ou seja, aqui entra os senos, cossenos, não entra ali em cima, tá? Elas entram aqui. Aqui entra as funções seno, cosseno, secante, tangente e por aí vai. Cossecante, cotangente. Essas também são boas opções, né? Mas elas são as piores, só ganhando de uma, que é a pior de todas as escolhas possíveis,
que é você escolher exponenciais. Tá? Então a bola da vez é exponencial. Se na sua expressão não tem nem logaritmo, nem trigonométrica inversa, nem algébrica, nem trigonométrica, o que você escolhe? Você escolhe exponencial para ser a função que você vai representar como u. Né? Você escolhe qualquer exponencial que estiver aparecendo ali, pode ser com base e, pode ser sem base e, pode ser uma exponencial mais complexa, enfim, ela é quem você vai escolher para ser u, tá? Então, o u é escolhido nessa ordem e isso ajuda muito a gente na hora de resolver uma questão, porque a gente escolhe assim. Naquele exercício que a gente tinha na página anterior, ó, só voltando aqui, a página anterior, o exercício nós tínhamos, ele era um alfa e elevado a alfa de alfa, né? Então ele era algo do tipo x e elevado a x, né? Voltando aqui só para a variável x, para a gente dar de exemplo. Então, eu tenho duas funções para escolher como u. Eu posso escolher o x, que é uma função algébrica, porque é um polinômio, ou posso escolher o e, que é um exponencial. Qual é a melhor ordem de escolha? É escolher o x, que é algébrico, ou exponencial. É escolher o algébrico. O algébrico está na frente, duas casinhas da exponencial. Eu só escolheria a exponencial se não tivesse algébrico, nem logaritmo, nem inverso, nem trigonométrico. Aí eu escolheria exponencial, porque aí não me restou escolha. Então, aqui a gente escolheria u como sendo esse cara, que é o algébrico, e aí não tem jeito. Todo o resto que restou na minha expressão vira automaticamente o meu dever, tá? E aí essa integral, ela passa a ser o seu dever, a integral de u dever. Que nós já sabemos que é se multiplicar, né? E para isso tem que assistir menos vídeo. Então, essa seria a fórmula que a gente iria fazer direto para resolver esse exercício, tá? Diretamente partes. Então, eu vou aplicar partes, só que o meu u não é x, né? Porque a minha variável aqui, ela é alfa, né? Então, a minha partes aqui seria tipo u igual a alfa. E o meu dever, todo o resto. Não tem escolha, o dever não tem escolha, tá? Todo o resto. Mas, Felipe, se eu já estou fazendo uma substituição, aqui é uma substituição, de alguma forma é uma substituição também, como é a substituição que a gente fez, acabou de fazer aqui para chegar aqui, né? A gente começou fazendo essa substituição. Se já é uma substituição, eu posso economizar e fazer uma substituição só. Ou seja, em vez de chamar o de alfa, o alfa não é o x ao quadrado? Então não posso começar aqui o exercício logo no início, chamando direto, fazendo parte, chamando u de alfa ao quadrado? A resposta é que sim, né? E aí eu vou mostrar assim, ó. Qual seria essa ideia, né? A ideia seria que aqui eu tenha a integral, mais uma vez, eu posso separar o 2x do x ao quadrado do exponencial de x ao quadrado, tá? E aqui sim eu vou usar partes. E aí eu tenho que o meu dever é se multiplicar e para isso assistir menos vídeo. Como eu sei que a ordem da escolha vai ser por Liat, eu já sei automaticamente que quem eu vou escolher para ser o meu u não vai ser nunca exponencial, porque a exponencial é a última opção sempre. Então eu vou escolher o x ao quadrado para ser o meu u, até porque eu estou vendo que ele repete aqui, né? Então esse termo aqui vai ser o que eu escolho para ser u, tá? E aí, automaticamente e sem direito de escolha, tá? Esse termo aqui, ó, é o dever. Eu não tenho direito de escolha. Esse termo é o dever, tá? Tudo que sobrar é dever automático. Eu tenho que arrumar um jeito de integrar, tenho que arrumar um jeito de resolver.
Então, quem é o meu u? Né? O meu u, ele é x ao quadrado. O que a gente faz com u em partes? Nessa fórmula, nada, porque essa é só a representação. Aqui a gente não faz nada, só repete ele. Aqui a gente deriva ele, du. Então, eu vou derivar o u. Daqui, eu vou derivar o u e vou obter 2x dx. Já está pronto. Quem é o dv? Bom, o dv, ele é o 2x exponencial de x ao quadrado, dx. Todo o resto que sobrou. O que eu faço com o dv? Bom, desse lado aqui, ele aparece integrado, né? Ele aparece como v, não dv. E aqui também ele aparece de novo já integrado. O dv não aparece desse lado de cá. O que aparece é o próprio v. Então, quem é o v? Ué, o v é integrar o dv. Já que a derivada de v dá 1 dv, né? Então, é integrar o dv. Ou seja, é integrar 2x ex ao quadrado dx. E essa integral a gente faz por substituição, né? Porque a derivada do x ao quadrado é justamente o 2x aqui, né? Essa integral eu poderia fazer por substituição, caso eu tivesse alguma dificuldade, né? Aqui poderia chamar de alguma letra, alfa, aqui seria exatamente a derivada, d alfa, né? Aqui junto com dx, né? Junto com dx, né? Seria a derivada, e aí eu tenho uma integral de elevado a u, tá? Como a gente acabou de fazer isso no anterior, essa integral é exatamente x2. Já sabemos que é x2. Né? Só para a gente ter uma certeza aqui, né? Vou derivar no meu cantinho para ver se dá a parte de dentro. E ó, derivada de exponencial é não fazer nada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então dá 2x e x2 perfeitamente. Ó. Tá? Então, com essa técnica de u e dv, o que a fórmula de partes me diz que acontece? Né? A fórmula de partes diz que isso aqui vai me dar o quê? U vezes v, né? Então, U vezes V, tá? Menos V du. Então, U vezes V, ó, tá aqui, menos, tá? V du. Tá? Menos V du. Perfeito? Isso aqui é o que a minha fórmula de partes me diz que isso vai dar, tá vendo? E agora é só a gente substituir, tá? Aqui, para a gente poder ver como isso fica. Né? Então, quem é o u? X ao quadrado. Quem é o v? X ao quadrado. Então, aqui embaixo fica x ao quadrado, que é o u, e x ao quadrado, que é o v. O que sobra? Menos v du. Quem é o v? X ao quadrado. Quem é o du? 2x dx. Então, vai ficar de novo a integral de 2x e x ao quadrado dx. Repetiu a mesma integral que a gente acabou de fazer quando integrou o dv. Deu a mesma integral de dv. Então, a minha resposta finaliza com x ao quadrado, e x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Mais c aqui, ó, já pertinho. Tá? E dessa maneira eu fiz partes direto, sem fazer uma substituição, porque a substituição ela acaba aparecendo de forma bem natural dentro de parte. E isso é uma dica para a gente poder acelerar quando a gente estiver fazendo esse tipo de questão, né? Já que vai usar uma parte, uma substituição dentro de parte. Bom, né? Você gostou desse vídeo? Então curta, né, e compartilha, né, com seus amigos. E se você tiver alguma pergunta para mim ou quiser que eu faça algum tipo de questão, né, de matemática em geral, não precisa só se restringir a cálculo, é só você colocar aqui nos comentários embaixo que a gente resolve nos próximos vídeos. Um ótimo abraço e ótimos estudos para você.